Amados irmãos, graça e paz, nossa mensagem de hoje, a gente quer trazer uma mensagem aqui baseada em Êxodo 17, do 8 ao 15, que é a vitória sobre os amalequitas. Essa vitória tem um detalhe interessante, porque quando o povo de Deus estava lutando, Moisés estava ali junto com Arão e Ur, e quando Moisés levantava as mãos, o povo estava lá a todo vapor, né? Na guerra, estava lá com tudo, vencendo com todas as forças, estava triunfando. Quando Moisés cansava, que os braços iam baixando, Moisés ali nos mostra uma espécie de intercessor, né? E aí ele ia baixando os braços, o povo começava a fracassar, começava a perder. E o que eu acho interessante nesse texto é que quem percebe isso é Arão e Ur, os dois homens que estavam do lado dele. Os dois homens que estavam ao lado dele tiveram uma percepção em tanto, porque quando eles olharam e viram aquela situação, eles perceberam que aquilo era espiritual, era algo mesmo de Deus, em que Moisés só tinha êxito, que o povo só estava vencendo. E até enquanto Moisés estava com os braços levantados, qual foi a atitude daqueles homens? Foi de fazer um meio com que os braços de Moisés não baixassem mais. Bom, se ele cansar, ele vai baixar a mão. Aí o povo vai começar a perder. Então, nós temos que criar alguma coisa aqui para ele continuar com as mãos erguidas. E é o que a Bíblia diz. Cada um segurou de um lado, outro segurou do outro. Calçaram aqui os braços dele, pelo que mostra o texto aqui. No capítulo 17, diz assim: Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as permaneceram firmes até o pôr do sol. Né? Colocaram uma pedra, já estavam cansados. Moisés já estava cansado dele, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que ele se assentasse. E isso Moisés estava em pé, com as mãos erguidas. Vai chegar uma hora que é como uma prova de resistência, né? Ele ia se cansar e ia parar. Então o que aconteceu? Ele precisava de ajuda. E esses homens ajudaram da seguinte forma: um teve a visão, não só a visão, irmão, não adianta só perceber, mas é ter atitude. E por isso que o tema que eu quero trazer desse vídeo é fazendo mais e falando menos. Porque às vezes nós temos muitas ideias, porque às vezes nós temos muita percepção das coisas, mas a nossa atitude é de abrir a boca para criticar. É liderança, é algum trabalho, alguma coisa, seja no trabalho, seja na sua congregação. Ah, isso aqui devia ser melhorado. E aí você começa a dar ideia. Se fizesse assim dá certo, se for assim dá certo. Por que não, se você for com humildade e falar com quem está na frente e as suas ideias, mesmo que nem sempre as ideias da gente vai ser posta em prática, vão poder ser acatadas nossos projetos, assim de primeira, porque às vezes já tem outras coisas na frente, tem outras prioridades, né? E a gente não pode ter essa pretensão do que nós temos, do que a gente tem conhecimento, tem ciência daquilo e pode ajudar. Assim que a gente chegar aí e apresentar um projeto, já vai ser aceito de uma vez. Né? Às vezes tem toda uma condição por trás, alguma coisa. Mas que, ao invés de ficarmos criticando, devia ser assim. Se fosse assim era melhor. Se o nosso líder falasse isso, ia, como é que se diz? Ia ser
diferente, se ele agisse dessa forma, se ele fizesse de tal modelo, é o que daria certo, né? Isso sim resolveria tudo. E a gente tem uma mania de que às vezes a gente traz esse costume até de fora. Não só não estou falando só em congregação, mas no dia a dia, né? As pessoas, eu acredito que isso é da natureza caída do ser humano, ter esse orgulho, como é que se diz? Essa pretensão, melhor dizendo, em querer fazer as coisas e, na verdade, em não querer fazer, em querer criticar, em tudo querer opinar e ter essa neurose de estar certo o tempo todo, em tudo, né? A gente vê até se você está assistindo um futebol com um amigo, com alguém, todo mundo quer ser o treinador. Ninguém quer estar na pele ali e passar o que um jogador passa quando ele erra e tal, não. Todo mundo critica, ó, tivesse feito assim, era assim, assim, assim. Ou então, não, o treinador não sabe nada não. Se fosse eu, botava fulano de tal que dá certo pra jogar na defesa. Esse aqui não dá não. Né? O cara faz uma escalação dessa. Né? Então, todo ser humano tem esse orgulho, essa soberba dentro no coração da gente. E muitas vezes a gente precisa que o Espírito Santo trabalhe isso em nossas vidas. Para que a gente não traga isso para o nosso meio, para o meio da congregação, para o meio pro nosso meio cristão e até adoeça os outros. Olha, tinha que ser feito assim. Nosso pastor poderia ter feito assim. Desse jeito não vai funcionar, desse jeito não dá certo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Então faz que nem Arão e Ur. Veja lá o porquê que ele está tentando de um jeito e não está dando certo. Peça a Deus visão do céu, perceba. E ao perceber, tenha atitude. O que foi que Arão e Ur perceberam? Bom, quando o homem baixa as mãos, o exército está perdendo. Josué não está conseguindo não. Quando ele levanta, aí o exército começa. E ele está em pé, está cansado. Arrumou uma pedra para ele sentar. Arrumaram logo um assento. Sentou Moisés. Moisés sentou, descansou e agora? Quem ia lutar com ele? De braços erguidos. Arão e Ur. Que eles pegaram numa mão de um lado, de um braço e no outro. E ergueram o braço dele. E pronto, agora eu quero vê-lo. Caiu o braço. E o braço dele não desceu mais, nem ele cansou. E foi até o pôr do sol. E o povo de Deus teve vitória. Então, para termos vitória é assim, irmão. Não é sempre. A crítica ela tem que ser construtiva. Se ela for destrutiva, isso aqui não presta, isso aqui é desse jeito. E não querer só as coisas do jeito da gente, né? Porque nem sempre a gente tá certo em tudo. Não tem como. É uma coisa, uma ideia que eu posso dar, ela pode servir para um lado e para outro não dá certo, não adaptar, não encaixar bem. Então o que devemos fazer? Em vez de falar muito, em vez de criticar muito, em vez de estar sempre com aquelas coisinhas, comentando, aqueles comentários inúteis, o que nós devemos fazer é orar. Você vai ver a diferença quando você orar pelo irmão que está ao seu lado, pelo irmão que trabalha com você, pela pessoa que convive com você, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família. Ao invés de estar criticando uma coisinha, criticando um defeito daqui e do outro, fulano é assim, fulano é não sei o que e tal. Vai lá ver, descobre lá o motivo, porque que ele é daquele jeito. Cria um meio lá para ele descansar a alma dele. Ele pode estar cansado, né? E ajuda ele na intercessão lá. Ergue os braços. Não deixa os braços dele baixar não. Então, vamos. Isso aqui é uma grande lição, irmão, para nós. Eles não falaram nada. Eles foram lá e fizeram. Olha que coisa linda. É o que nós devemos pedir ao Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas. Que ao invés de nós fazer, muitas vezes a nossa língua critica tanto. E às vezes quando a gente começa a fazer, parece até pequenininho, mas você vê uma diferença enorme. Por quê? Porque eu deixei de falar, de estar murmurando. E eu fui fazer. É o que Deus possa abençoar as vossas vidas, no nome de Jesus. Amém.